Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos estar falando um pouco mais sobre memória. Então, para quem quiser entender mais ainda, gostar desse vídeo e quiser entender, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de outro vídeo do canal que já fala o quanto a memória pode ser seletiva. Neste, nós vamos falar o quanto ela pode ser fantasiosa. Então é a mesma temática, porém abordada de visões diferentes e de ângulos diferenciados. Então, para quem curtir, assiste também o de memória seletiva. Então vamos lá, o que acontece com a nossa memória, o quanto ela pode ser fantasiosa. Aqui pegando um conceito bem da Gestalt mesmo, que é uma área que apesar de eu não gravar muitos vídeos, eu já tive um estudo nela. A Gestalt, ela nos traz uma informação que é muito importante, que é um conceito de que o cérebro humano é incapaz de armazenar informações que não façam sentido. Então, um exemplo clássico por exemplo, já coloquei até em outro vídeo, que é isso aqui. Qual a figura geométrica que você vê aqui? A maioria de nós vê um triângulo aqui, mas não estão as pontas ligadas, então oficialmente isso aqui não é um triângulo. Isso aqui são duas curvas, dois cantos próximos. Se fosse, por exemplo, isso daqui, talvez até você não visse necessariamente um triângulo. Talvez você visse um meio telhado de casa, você visse outra coisa. Alguns já extrapolam um pouco mais e veem um triângulo mesmo só diante dessa figura. Mas quando eu coloco essa daqui, quase a maioria vê um triângulo. Mas não é um triângulo. Seria se fosse isso daqui. Agora sim é um triângulo, com todas as pontas juntas. Um triângulo meio troncho, mas é um triângulo. Mas isso aqui não é necessariamente um triângulo. Por que nós vemos isso aqui como um triângulo, explicando a partir da visão gestaltista? Porque o nosso cérebro não consegue interpretar essa imagem mais essa sem sentido nenhum. Nós não temos essa imagem como algo conhecido. Porém, o triângulo é uma figura geométrica que nós conhecemos desde nossa infância, devido às aulas de matemática, de aritmética, ou devido ao senso comum mesmo. Às vezes, mas eu nunca fui para a escola e eu sei o que é um triângulo. Mas teus pais te disseram que era um triângulo, a população, a própria sociedade te disse que era um triângulo. Então você tem uma imagem conhecida. Então você tem duas imagens que são estranhas, que não tem muito nexo, e quando você pressupõe a junção dessas duas imagens, você adquire uma imagem que lhe é conhecida, que faz sentido. Por isso, automaticamente quando você vê isso, você associa diretamente ao triângulo. Tudo isso para explicar o quê? Nosso cérebro, ele não tem uma habilidade muito desenvolvida para armazenar informações soltas, sem sentido. Então ele precisa dar um sentido em todo o contexto. Aí o que acontece? Algumas memórias que você tem, que são apenas fragmentos, por exemplo, você viu uma situação que você não entendeu. Pode acontecer frequentemente de você imaginar uma situação para explicar aquela memória que você tem. E isso muitas vezes não é consciente. Então não é que eu imagino e sei que estou imaginando, não. Você entende como sendo aquela memória a sua memória verdadeira, porém muitas vezes ela se construi em cima de um pequeno fragmento de memória, devido a você não conseguir entender aquele pequeno fragmento como algo que fizesse nexo. Você imagina toda uma situação e cria toda uma memória falsa, entre aspas, porque noção de falsidade e veracidade também é muito relativa, mas você cria uma imagem falsa para explicar aquele pequeno fragmento que talvez na sua concepção era verdadeiro. Aí nós temos várias situações assim. Então, quantos não ocorreu de, por exemplo, relatar um acontecimento de infância? Aquela vez que aconteceu tal coisa e tal. E aí os pais falam, mas isso nunca aconteceu. Aí existem duas possibilidades. Pode ser uma falsa memória sua ou pode ser uma falsa memória dos seus pais. Porque também acontece quando os pais fazem alguma coisa que eles têm por muito errada em relação aos filhos, muitas vezes eles também apagam isso da sua memória.
Então apagam entre aspas, né? Mas há um mecanismo de defesa ali que eles acabam recalcando isso e eles mesmos não lembram. Então também pode ser tanto uma falsa memória sua como deles. Isso a gente vê em alguns casos, por exemplo, de pais que agridem crianças. Os pais agridem a criança até quase matar, a criança vai para o hospital e às vezes anos depois, se você perguntar para o indivíduo o que aconteceu, porque ele agrediu, ele vai te falar que não, que nunca aconteceu. E não é que ele esteja necessariamente negando conscientemente. Muitas vezes para ele, na cabeça dele, realmente nunca aconteceu, ele nunca bateu no filho dele. Porque talvez posteriormente ele entendeu isso como tão errado e se autopuniu de forma a recalcar tão intensamente esta memória, que ele acabou praticamente esquecendo ela e realmente ele não, para ele nunca agrediu o filho. E isso é uma coisa bem comum de a gente ver, quando a memória é tão forte que o indivíduo não tem a capacidade de trabalhar com ela, ele recalca. E então, mas ignorando a possibilidade dos seus pais estarem tendo uma falsa memória ou recalcando uma memória verdadeira, podemos considerar que muitas vezes você criou aquela memória. Ou criou para dar sentido a algo que não fazia sentido, ou então criou realmente no percurso aí da tua vida, simplesmente houve um processo ali em certo momento de criação dessa memória. Há alguns casos, por exemplo, a gente pode também ver situações onde, por exemplo, a criança presencia uma cena que ela não entende. Então, por exemplo, uma criança muito jovem acaba presenciando a cena, por exemplo, de um ato sexual entre adultos. Então, não que ela tenha sido abusada, porque uma criança ser exposta a ato sexual adulto é abuso. Então, se, por exemplo, uma relação também que é bem importante aqui deixar um destaque também um grande alerta aí a muitos pais também que têm por hábito deixar crianças pequenas no mesmo quarto do casal. Tomem cuidado também com essa situação, porque quando a criança está no mesmo quarto do casal, é bem importante que esse casal evite praticar atos sexuais na presença dessa criança, porque muitas vezes você acha que ela está dormindo e ela não está dormindo. E isso pode desencadear alguns problemas aí que a gente vê principalmente pela abordagem psicanalítica, algumas situações bem complicadas que podem ser desencadeadas pela criança visualizar essa situação. E se for confirmado, por exemplo, alguém denunciar e for confirmado que esses pais mantiveram relações na frente da criança, inclusive esses pais podem receber um processo, um desencadeamento judicial aí referente a abuso de criança, porque eles estão expondo essa criança a um ato sexual. Então isso é sim abuso. Mas quando ocorre dessa criança presenciar um ato sexual por acidente, por mero acaso do destino, que também tem como se evitar. Então o casal tá mantendo relações, tranca a porta do quarto, você sabe que tem mais pessoas em casa, então evita. Mas obviamente a criança em algum momento da vida dela ela vai presenciar um ato sexual entre adultos. Se ela não presenciar entre os pais, entre a família, ela vai presenciar em algum filme futuramente, durante a adolescência no máximo. E não adianta a gente ser hipócrita, não estou defendendo aqui que adolescentes devam ter acesso a filmes pornográficos, em hipótese alguma, mas sabemos que entre dever e não ter é uma coisa bem distinta. Então a maioria dos adolescentes tem acesso a filmes pornôs. Porém, na adolescência eles já têm uma consciência do que é aquilo e já conseguem entender. Então não é uma informação fragmentada. Já na infância, se uma criança muito jovem presencia o ato sexual entre adultos e não consegue compreender o que é aquilo, é uma imagem fragmentada, para ela não conseguir entender o que está acontecendo ali, existe uma grande possibilidade dela criar uma memória fantasiosa acerca disso, para estar esclarecendo mentalmente o que aconteceu ali, o que era aquilo. E muitas vezes essa memória ela permanece durante a fase adulta, porque depois de criada, estabilizada essa memória, ela fica tão fixa que você já não distingue mais ela como falsa ou verdadeira. E aí, inclusive, algumas dessas memórias desencadeiam problemas futuros, problemas psíquicos. Então isso é muito interessante estar analisando. E aí, a maioria de nós já passou por algo semelhante, de estar tendo uma memória e pessoas em volta dizendo, não, mas isso nunca aconteceu, então não foi assim que aconteceu. Bom,
Como eu disse, pode ser uma memória falsa sua ou da outra pessoa. Obviamente que quando a nossa família inteira afirma que não aconteceu, você já fica com o pé um pouco mais atrás, né? Putz, todo mundo falando que não aconteceu, talvez eu ter entendido que aconteceu, não é bem isso. Diferenciar memórias verdadeiras de memórias falsas não é possível em sentido literal. Então não tem realmente como você distinguir, porque a mesma memória que toda a tua família pode estar dizendo que é falsa, talvez toda a tua família esteja errada e você realmente tenha vivido aquilo, e talvez toda a tua família tenha negado, alguns até porque os teus pais falam que não aconteceu, aí outro também confirma que não aconteceu, mas a pessoa nem estava perto na questão do fato. Enfim, não tem como diferenciar. Mas eu sempre costumo dizer uma outra coisa que é muito mais importante. Antes de você perguntar o que aconteceu e por quê, pergunta qual a utilidade disso. Qual a utilidade da informação. Então, antes de você perguntar qualquer coisa, pergunte para si mesmo qual a utilidade dessa informação que você está tentando obter. Então, realmente é útil sabermos se uma informação é falsa ou é verdadeira da nossa infância? Eu creio que não tem muita utilidade. Porque se é uma informação se é uma informação boa, se é uma fantasia que você tem boa, que você é feliz com aquela imagem, por que você vai querer desmistificar ela e destruir com uma lembrança boa de infância? A maioria de nós não quer isso. E se é uma lembrança dolorosa, uma imagem ruim, também não faz diferença se ela é verdadeira ou falsa. Porque se ela não permanece, o fato dela ser verdadeira ou falsa seria só uma questão legal para punição, dependendo da situação, dos envolvidos, a punição cabível. Mas em relação ao seu psiquismo, indiferente se ela é verdadeira ou falsa, ela te faz sofrer e você tem que trabalhar com ela. Então, se ela demanda um tratamento psíquico, ela demanda um acompanhamento terapêutico, sendo verdadeira ou falsa. A questão é que o sofrimento que ela está te gerando é verdadeiro, então não faz diferença se ela aconteceu mesmo ou não, você vai ter que tratar e dar um encaminhamento terapêutico. Espero que esse vídeo tenha deixado um pouco mais claro as questões da memória, desses detalhes da memória fantasiosa. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Para se inscrever, basta clicar embaixo no ícone que tem a minha imagem desenhada com uma letra Psi atrás, ou então estar clicando em cima do meu nome, João Vitor Verobleski, que tem do lado do embleminha do canal, tem o meu nome. Então basta estar clicando no meu nome, você tem acesso ao canal. Inscreva-se também ali no botão vermelhinho, então é só clicar para se inscrever. É importante você se inscrever para mim, porque destaca o canal, e para você porque você tem acesso ao endereço do canal mais fácil, a hora que você precisa, e você tem acesso às novas postagens, você vai sempre estar recebendo informações de novos vídeos que podem ser de seu interesse ou não. Se for, assista, se não for, espera o próximo vídeo, que sempre tem vídeos em áreas diferentes, algum vai te interessar. Se você assistiu também esse vídeo até aqui, provavelmente é porque gostou e vai ter alguma utilidade para você, nem que seja para criticar. Então ajuda também a destacar o vídeo clicando em gostei para que mais pessoas possam assistir, ajuda a divulgar o canal também nas redes sociais. Quem quiser me seguir também no Google+, eu tenho uma conta no Google+, é só clicar aí no iconezinho do canal, no iconezinho do Google+, você vai ter acesso direto à página do meu perfil, aí é só fazer o login e clicar para me seguir. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.